Muito bem, pessoal. Vamos, a partir deste vídeo, estudar o regime jurídico dos servidores aqui do município de Santa Maria do Herval. Pessoal, o regime jurídico dos servidores, a Lei 532 de 2007, ela é o Estatuto dos Servidores, traz os direitos que vocês que vão passar neste concurso terão assim que assumirem o cargo no município de Santa Maria do Herval. Nós vamos ver então quais são esses direitos e principalmente como que isso tem sido cobrado em provas da banca que vai aplicar o nosso concurso agora em Santa Maria do Herval. Bom, o artigo 1º só apresenta esta lei, é irrelevante para a prova. O artigo 2º, ele traz o conceito de servidor público. Quem é servidor público? Às vezes a gente tem um conceito muito amplo. E o estatuto, ele traz um conceito, na verdade, bem restrito de quem é servidor. Para esse estatuto, é servidor aquele que ocupar um cargo público. O cargo público que pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público, ou pode ser em comissão. O cargo em comissão é o CC, aquele de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento, alguém pode ser nomeado para ocupar um cargo em comissão. Já o efetivo, somente passando no concurso público, que vai ter acesso a esse cargo. E só é considerado servidor quem ocupa cargo. Não é considerado servidor quem ocupa um emprego público. O emprego público é aquele regido pela CLT e não por esse estatuto. Então, se na tua prova afirmarem servidor é a pessoa investida em emprego público, está errado. Não é. É investida em cargo público, não em emprego público, certo? E se afirmar na prova que servidor público é aquele contratado temporariamente, também está errado. Porque o contrato temporário não é um cargo público, é uma função temporária. Então, só é regido por esse estatuto e é considerado servidor aquele que ocupa um cargo público, tanto efetivo como em comissão. E foi interessante que aqui a gente já viu, então, essa primeira diferença desses dois tipos de cargo público. Mas nós temos mais conceitos que temos que entender sobre cargo público, e eles estão aqui a partir do artigo 3º. Olha só, cargo público é criado em lei. Primeira pegadinha que a banca pode fazer, trocar lei por decreto. E aí está errado. Por quê? O decreto é um canetaço do prefeito. Já a lei é um projeto que é enviado pelo prefeito para a Câmara de Vereadores e somente se os vereadores aprovarem que esse projeto se torna uma lei. E para criar cargo é assim. Para a prefeitura criar cargo, ela vai encaminhar o projeto e ele vai ter que ser aprovado pelos vereadores. Em número certo, tem uma quantidade certa de cargos. Se vocês acessarem a lei dos cargos de Santa Maria do Herval, vocês vão encontrar quantos cargos de cada categoria existe. Porque o cargo ele é criado em número certo. E se o prefeito ou prefeita quiserem aumentar o quadro de servidores do município, eles têm que encaminhar um projeto de lei para aumentar este número certo. Os cargos que têm denominação própria. Cada cargo tem a sua nomenclatura, como esse para o qual tu te inscreveu. É remunerado pelos cofres municipais. Os cargos são remunerados pelos cofres municipais. Claro, os cofres do município, da prefeitura, que vão pagar a remuneração. E o cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades que tu vai assumir. Ao assumir o cargo, tu assume essas responsabilidades e atribuições. Como a gente já viu, o cargo pode ser efetivo, que é esse que tu conquista passando em concurso público, ou ele pode ser em comissão, que é o CC, de livre nomeação e livre exoneração. O artigo 4º, ele fala sobre a investidura em cargo público. A investidura, quando é que alguém está investido em um cargo público? A investidura em cargo público, para alguém passar a ocupar um cargo público, depende da aprovação prévia em concurso público. Sim, a gente sabe, por isso que a gente está aqui estudando. O concurso que pode ser só de provas, a maioria dos concursos é só de provas, quem for melhor na prova fica em primeiro lugar, ou pode ser de provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além da pontuação que tu vai ter na prova, tem outros pontos que tu vai somar à tua nota final. Se tu tiver um mestrado, doutorado, experiência na área, enfim, o edital ele vai trazer, quando for o de provas e títulos, quais são os títulos que podem ser pontuados. Quando o concurso for para o magistério, a prova sempre vai ser de provas e títulos.
sempre terá provas e títulos nos concursos do magistério. Para os demais cargos efetivos, a prefeitura vai escolher. E nós temos que o cargo em comissão, o CC, esse só pode ser criado para aquelas funções de direção, chefia ou assessoramento. É só para isso que pode ser utilizado o CC, o cargo em comissão. Muito bem, vamos avançando, tem esse resuminho, então, esse quadrinho resumindo para vocês essas 3 situações que a gente acabou de visualizar. E nós temos no artigo 5º a função gratificada. O que é a função gratificada? Tu que é concursado, tu vai estar assumindo um cargo lá no município, desempenhando as funções dele, e de repente eles te convidam para além dessa função que tu já desempenha, assumir uma função de direção, chefia ou assessoramento. Nesse caso, tu vai continuar com o teu cargo, vamos imaginar que tu ganha lá 3 mil por mês no teu cargo efetivo, e tu vai ter acrescido a esses 3 mil um valor da FG, por exemplo, R$2.000. Aí no fim do mês tu está ganhando 5 mil por mês. É isso que é a figura da função gratificada. Além do teu cargo, tu ganha mais por uma função de direção, chefia e assessoramento. E essa função, ela só pode ser ocupada, ela é privativa de quem é concursado, de quem está ocupando um cargo efetivo. O artigo 6º prevê que é vedado, é proibido cometer ao servidor, dar ao servidor atribuições diversas, atribuições diferentes das do seu cargo. Não pode dar para o servidor uma função que não é própria do cargo que ele ocupa, exceto quando ele estiver designado para uma função de direção, chefia ou assessoramento e também comissões legais que ele seja designado. Bom, pessoal, vamos agora para o título 2, que fala sobre provimento e vacância. Você que está me assistindo está buscando o quê? Provimento, porque você quer entrar num cargo. Provimento é isso, é quando a gente entra num cargo. A vacância é o contrário. A palavra vacância vem da palavra vaga, é quando o cargo fica vago. Então, com o provimento a gente entra, com a vacância a gente sai do cargo. Muito bem, quais são os requisitos básicos para eu entrar num cargo público em Santa Maria do Herval? Primeiro, ser brasileiro. E cuidado com uma pegadinha que a banca pode fazer, porque aqui na lei diz que pode ser o brasileiro nato ou naturalizado. Sabe o que a banca pode fazer? Ela pode dizer que o requisito é ser brasileiro nato. Está errado, por quê? Não é ser nato, é ser brasileiro, seja nato, seja naturalizado. E por que a banca faz essa pegadinha? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiros nato, como presidente da República, ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado. São cargos todos federais, nenhum é municipal. Aqui no município, nenhum cargo, nem o de prefeito, é privativo de brasileiro nato. Um brasileiro nato ou naturalizado pode ocupar os cargos. Então, se a banca afirmar que é requisito ser brasileiro, está certo. É requisito ser brasileiro nato ou naturalizado? Está certo. Agora, se disser que o requisito é ser brasileiro nato, está errado, porque está restringindo mais do que a lei restringe, e não pode. Que mais? Idade mínima de 18 anos, tranquilo. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Tu vai comprovar que tu está quite com as tuas obrigações militares e eleitorais. No caso dos homens, que o serviço militar é obrigatório, vai levar o comprovante. E no caso de homens e mulheres, a obrigação é eleitoral. Vai pegar uma certidão no site do TRE, comprovando que tu foi votar direitinho ou justificou, já que o voto é obrigatório aqui no Brasil. Tem também que gozar de boa saúde física e mental, e essa boa saúde tu vai comprovar mediante uma inspeção médica oficial. Tem que ter o nível de escolaridade que é exigido para o cargo e atender outras condições que sejam prescritas e estabelecidas em lei. Para as pessoas com deficiência, a gente tem uma reserva de vagas. Até 20% das vagas são reservadas no concurso para pessoas com deficiência. Seguimos para as formas de provimento. O artigo 8º ele traz uma lista das formas de provimento. As formas de ingressar no cargo público. Para facilitar a nossa vida, eu já coloquei aqui para nós, num quadrinho, as formas de provimento, para tu comparar com as formas de vacância. As formas de provimento, que são as formas de ingressar no cargo, as de vacância são as de sair. São formas de provimento. Nomeação é a principal forma de provimento. Tu passa no concurso, tu é nomeado num cargo,
e essa é a forma de provimento originário. Todas as demais são derivadas. Derivadas por quê? Porque só vai passar por uma recondução, readaptação, reversão, reintegração ou aproveitamento o servidor que algum dia já foi nomeado. Não tem como alguém que não é do serviço público ser reconduzido, ser readaptado, reverter. Não. Todas essas aqui dependem de uma anterior nomeação. Por isso a gente pode dizer que a forma de provimento originário, que faz com que alguém que nunca foi servidor ingresse no serviço público, sempre é a nomeação. Depois que já ingressou, pode ser que troque de cargo ou volte para um cargo por essas formas de provimento, que eu vou mostrar para vocês cada uma delas, nós vamos entender cada uma delas na sequência aqui da nossa aula. E depois a gente vai ver as formas de vacância. Eu coloquei esse quadro só para antecipar esse assunto, que depois a gente vai especificar melhor. Pessoal, concurso público. Sobre concurso público, o que eu preciso saber? Para fins de prova, muito pouco. É muito pouco cobrado em prova esse capítulo, essa seção que fala sobre concurso público. Nós temos que os limites de idade para inscrição são sempre fixados em lei. O edital ele não pode restringir a idade se a lei não tiver feito essa restrição. E o prazo de validade do concurso ele é de até 2 anos e a gente pode prorrogar uma vez por mais 2 anos. Então, 2 prorrogável por mais 2. Isso aqui caiu em prova da banca recentemente, pode cair na tua prova. Então não esquece, o concurso ele é válido por até 2 anos e pode prorrogar por mais 2. O que significa isso? Durante 2 anos, a prefeitura só pode nomear candidatos aprovados nesse concurso que está vigente. Ela não pode abrir um outro concurso enquanto esse não terminou. Quando terminar a validade, se for de 2 anos, ainda pode prorrogar por mais 2. E aí, durante 4 anos, a prefeitura pode nomear candidatos aprovados no concurso. Esse é o prazo de validade, portanto. Nomeação. A nomeação, então, ela é a principal forma de provimento, é a forma de provimento originário que tu vai conquistar passando no concurso público aí, ficando em primeiro lugar, tu vai ser o primeiro a ser nomeado. Bom, a nomeação é o ato de provimento em um cargo público, ela pode ser em comissão ou em caráter efetivo, a gente já sabe, a gente já viu a diferença, e nós temos aqui, então, que a nomeação para caráter efetivo vai obedecer à ordem de classificação no concurso. Ficou em primeiro, é o primeiro a ser nomeado. Ficou em segundo, é o segundo a ser nomeado. Vai seguir essa ordem. E aí nós temos que depois que tu é nomeado no cargo, tu vai ter um prazo para tomar posse, que é quando tu vai dizer eu aceito o cargo, eu quero assumir esse cargo. E depois um prazo para exercício, que é quando tu efetivamente vai começar a trabalhar. Cuidado! Aqui na posse tu não começa a trabalhar ainda. Tu só vai comparecer, entregar a tua documentação, que comprova que tu atende os requisitos para o cargo, e manifestar que tu quer assumir o cargo. Porque quando tu entra nessa vida de concurseiro, tu passa num concurso, passa em outro, às vezes te chamam num e tu já passou no melhor e tu não quer mais assumir. Então tu tem um prazo para se manifestar. Manifestar que tu quer o cargo e que tu pode ocupar ele porque tu preenche os requisitos. Depois que tu tomar posse no cargo, tem um prazo ainda para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar, efetivamente começar a desempenhar as atribuições do teu cargo. Muito bem, e nós temos então nessa posse e exercício, primeiro então o prazo de posse, que é de 10 dias, que pode ser prorrogado por mais 10. Vamos preencher aqui o nosso esquema. Então, tu foi nomeado, tu tem 10 dias para aparecer e dizer que quer o cargo. Tu pode, nesses 10 dias, pedir uma prorrogação por mais 10 dias. Passado esse prazo, depois que tu assinou o termo de posse, aí tu vai entrar em exercício. E para entrar em exercício, o nosso prazo é de 5 dias, conforme o artigo 15. Então, 10 mais 10 para posse. Depois que tu assinou o termo de posse, tu vai combinar com o teu chefe quando tu começa a trabalhar. Tem que ser dentro de 5 dias. Esses, então, são os prazos aqui em Santa Maria do Herval, porque esses prazos mudam de um município para o outro. Bom, pessoal, vamos seguindo. E nós temos que, se o servidor não tomar posse ou entrar em exercício nesses prazos, vai ser tornado sem efeito o ato de nomeação. Cancela a nomeação dele e vão chamar o próximo do concurso. Então, tu não pode perder esses prazos. Se tu perder esses prazos, tu perde o cargo. É interessante que tem algumas situações que não interrompem o teu exercício. Como assim? Tu não vai parar de trabalhar quando tu for promovido, readaptado ou reconduzido. A promoção é quando tu cresce na carreira.
A readaptação e a recondução a gente já vai estudar. São formas de provimento derivado que tu vai trocar de um cargo para o outro. Tu também não para de trabalhar. Está trabalhando hoje num cargo, amanhã tu vai começar no novo cargo. Não há uma interrupção no teu exercício. Bom, o artigo 19, ele diz que o servidor que for nomeado por um cargo que exige uma garantia, pessoal, isso aqui é raridade, não se preocupe, o cargo que tu vai assumir não vai te exigir uma garantia. Mas como isso está na lei, cai em prova, é bom tu saber que o servidor que tem que dar uma garantia para assumir um cargo, isso é um servidor que vai ter acesso a muito dinheiro público, como um secretário da Fazenda, por exemplo, algo do tipo. Esse servidor, ele tem que dar uma garantia para assumir o cargo, para garantir que ele não vai sumir com o dinheiro público. E essa garantia ele pode dar com depósito de um valor em dinheiro, em moeda corrente, hipoteca sobre algum imóvel, título da dívida pública, ou ele pode fazer um seguro fidelidade funcional. São as formas que o servidor pode dar garantia quando a lei exigir. Não se preocupe que para o teu cargo não há essa exigência. Estabilidade. Talvez um dos principais motivos para a gente estar aqui estudando hoje. Sim, muitos de vocês querem ter estabilidade, ocupar um cargo e saber que tu não pode ser mandado embora a qualquer momento, diferentemente da iniciativa privada. Na iniciativa privada, às vezes a gente trabalha numa empresa, a gente faz um ótimo trabalho, mas pode ser dispensado, porque a empresa tem que cortar gastos, por exemplo. No órgão público, é mais difícil que o servidor seja prejudicado, perca o cargo, mas pode acontecer. A estabilidade tu vai alcançar após 3 anos de estágio probatório. Depois que tu alcançou o estágio probatório, foi aprovado nesses 3 anos e alcançou a estabilidade, tu só pode perder o cargo numa dessas 4 situações listadas aqui, que eu coloquei nesse mapinha mental para ficar mais fácil de tu memorizar depois. Então, não esquece, tu vai revisar muito até a prova, e na tua prova, a banca só pode afirmar que o estável pode perder o cargo numa dessas 4 formas aqui. Primeira forma, sentença judicial transitada em julgado. O servidor foi condenado num processo judicial à perda do cargo, e esse processo judicial já transitou em julgado, já encerrou, já não cabe mais nenhum recurso. Segunda situação, PAD, processo administrativo disciplinar. O PAD, o processo disciplinar, ele está previsto nessa lei, na parte final. O servidor vai ter direito a se defender, tentar demonstrar a sua inocência, e só no final do processo que ele pode ser punido com a demissão, se ele praticou uma falta grave. Tem uma terceira situação, que é a avaliação periódica de desempenho. Nesse caso, o servidor vai continuar sendo avaliado mesmo após o probatório. E se ele for muito, mas muito ineficiente, ele também poderia perder o cargo nesse caso. Mas não é num canetaço, não é numa simples avaliação. São várias avaliações negativas que vão acarretar isso para o servidor. Ou ainda, cumprimento dos limites com despesa de pessoal. Aqui é uma situação que é raro acontecer, mas pode acontecer, do município ultrapassar o limite de gastos. Nesse caso, a primeira medida que o município vai fazer é reduzir o gasto com CCs e funções gratificadas. Se isso não resolver, o município vai exonerar servidores que ainda não são estáveis. E se isso não resolver, ele pode exonerar servidores estáveis. Mas tem uma série de regras para que isso possa acontecer, e é muito difícil que isso aconteça. Não é comum que isso venha a acontecer. Mas pode acontecer. Então essas são as 4 formas que um servidor estável pode perder o seu cargo. Mas pode ficar tranquilo, é muito difícil que aconteça. Muito raro que um servidor estável venha a perder um cargo, mesmo nessas formas. Bom, e eu começo agora a ver com vocês os requisitos para que tu obtenha a estabilidade, já que tu vai fazer um estágio probatório. Eu costumo brincar que o probatório é a pedra que está no teu caminho. Pedra, professor, porque é difícil passar no probatório? Não, não é difícil, pelo contrário, é bem fácil. Então, por que ele é uma pedra, professor? Porque se tu memorizar a palavra pedra, tu vai identificar os elementos que são avaliados no teu probatório, porque tu vai perceber que todos eles começam com alguma letra da palavra pedra. Quer ver? P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R de responsabilidade e de relacionamento e A de assiduidade. Então, se tu lembrar da pedra, tu lembra deles. E se a banca, na hora da prova, colocar assim, é requisito avaliado no estágio probatório a iniciativa do servidor, a criatividade, tu já vai saber que está errado, porque iniciativa e criatividade não começam com letras da palavra pedra, e aí tu já elimina várias alternativas assim. Só são avaliados probatórios, segundo a lei, esses 6 fatores aqui.
Bom, pessoal, o probatório, tu vai sempre lembrar do número 3, porque ele é um período de 3 anos que tu vai ter avaliações por trimestre. E a cada trimestre tu vai ter um boletim de avaliação do teu estágio probatório. Bom, tem algumas regrinhas sobre o probatório. É possível que mesmo antes de terminar os 3 anos, o servidor seja exonerado se ele tiver 3, de novo, avaliações consecutivas com resultado insatisfatório. Pessoal, o resultado insatisfatório é o pior resultado possível. Se o servidor, durante o probatório, tiver em sequência 3 avaliações completamente insatisfatórias, ele é exonerado mesmo antes de terminar os 3 anos probatório. É isso que nós temos no parágrafo 8º. Sempre que o servidor é exonerado, ele vai ter vista do processo pelo prazo de 5 dias úteis. É o prazo que ele vai ter para ver o processo e se defender. Porque se ele está sendo exonerado, é porque ele não passou no probatório. Ele vai ter 5 dias úteis para se defender, tentando demonstrar que é injusta a reprovação dele no probatório, que ele fez um bom trabalho e que ele deve ser aprovado. Bom, o servidor que não foi aprovado no probatório, ele vai ser exonerado, não demitido. Cuidado, se a banca afirmar que é demitido quem não passa no probatório, está errado. É exonerado, não demitido. Se ele já era estável, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Como assim? Eu sou ocupante de um cargo de nível médio, já sou estável, faço o concurso agora e passo para um cargo de nível superior, só que eu não passo no probatório desse cargo. Eu posso voltar para o cargo que eu ocupava antes, porque eu já era estável. Isso é a recondução. Esse direito só vai assistir a quem já era servidor, que está num outro cargo, não é? Muito bem. E aí nós temos, então, as formas de provimento. E a primeira delas é justamente essa, a recondução. A recondução é quando o servidor estável, que já ocupou um cargo e está em outro cargo, volta para o cargo que ele ocupava antes. E pode acontecer por 2 motivos. Ou esse motivo que a gente acabou de ver, ele não passou no probatório de um cargo melhor, ele volta para o cargo anterior. Ou ele pode também voltar porque o anterior ocupante do cargo foi reintegrado. Como assim? O servidor está num cargo A e ele é promovido para um cargo B. Só que o ocupante do cargo B tinha sido injustamente demitido e retorna, é reintegrado. Nesse caso, o ocupante desse cargo tem que sair para que ele possa voltar. E ele pode voltar para o seu cargo anterior pela recondução. É isso que nós temos, então, na recondução. Temos a readaptação. O que é readaptação? É a troca de cargo por problema de saúde. O servidor teve uma limitação na sua capacidade física ou mental. Ele sofre um acidente, fica doente, não tem mais condições de saúde de continuar no mesmo cargo. Nesse caso, ele pode ele pode ser colocado num outro cargo compatível com o seu estado de saúde, evitando que ele se aposente por invalidez. Ele é aproveitado ainda em outro cargo, o nome disso é readaptação. Reversão, retorno do aposentado. Mas por que o aposentado vai voltar? Por que o aposentado vai voltar? Só tem um motivo. Ele volta porque ele foi aposentado por invalidez, ele estava sem condições de saúde, ele não conseguiu nem ser readaptado, foi para casa, ficou sem trabalhar, aposentado por invalidez. Ele faz um tratamento e recupera a saúde. Nesse caso, ele pode voltar à atividade. Pode ser a pedido, o servidor pede para voltar ou de ofício, quando o município chama ele de volta. Porque o município, o servidor ele passa por avaliações periódicas de saúde mesmo após aposentado por invalidez. E se em alguma eles constatarem que ele recuperou a saúde, eles chamam ele de ofício a voltar. Quando for feita a reversão, ela vai depender sempre de vaga. Só vai acontecer a reversão se tiver cargo vago para que esse aposentado volte à atividade. E ele não pode voltar quando tiver 70 anos de idade. Quando faz 70 anos de idade, não volta mais. Sobre a readaptação, um outro ponto que eu acho importante destacar é que não vai ter prejuízo na remuneração. Se o servidor é readaptado, é colocado num cargo que paga menos do que ele ganha atualmente, ele vai ter direito a manter a mesma remuneração, ele recebe essa diferença. Reintegração, retorno do demitido. O servidor estável, então, ele volta para o mesmo cargo que ocupava, e esse servidor ele é ressarcido dos direitos e vantagens. Essa informação não está aqui na lei, mas está lá na Constituição Federal, por isso que eu coloquei aqui para vocês. E o servidor, quando ele é reintegrado e não existe vaga, se o servidor é reintegrado e não tem cargo vago, ele vai ser
reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. É o que a gente viu antes. Ele volta porque ele estava ocupando um cargo A, passou para um cargo B, o ocupante do cargo B foi reintegrado. Ele tem que sair, e quando ele sai, ele pode ser reconduzido. Agora, se não tiver cargo para ele voltar, ele também pode ser aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. E esse servidor não tem direito à indenização. O reintegrado pode ser indenizado, agora o reconduzido não é indenizado. E aí, na sequência, nós temos a disponibilidade e o aproveitamento, que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!